Estamos aqui novamente nesse espaço de bate-papo sobre essa temática da água, confiando aí nesse poder das redes, nesse lugar de saber que quando as águas se juntam, elas se potencializam nessa possibilidade da gente criar outras histórias, outros cenários, outros futuros, né? E aí, com isso, a gente vai aí potencializando também o nosso poder de transformação e de regeneração, né? E hoje eu estou aí com uma pessoa muito especial, que todas sempre são especiais, mas eu tenho essa sensação a cada gravação, assim, porque para mim é um grande momento de muitos aprendizados, assim, de eu me encanto, me entusiasmo, me renovo, me fortifico muito nesses momentos. Então, estou aqui hoje com a Lala Denzequim, que vai contar um pouquinho da história dela, a gente vai bater um papo gostoso aí. Mas para começar, eu te pergunto, Lala, como que está o estado das tuas águas nesse momento? Bom, acho que primeiro é um prazer estar aqui com você. Esse tema realmente acho que é muito importante. Acho que quando a gente compreender as águas, a gente vai decifrar boa parte dos mistérios da nossa natureza e da natureza em geral. Minhas águas. Bom, ah, eu sempre prestei muita atenção nisso, porque é engraçado. As águas antigos, né, diziam que as águas têm a ver com os humores. E realmente, se a gente for olhar, se tem 13 estados da água, possivelmente quatro, porque já foi descoberto o quarto, que é plasma. A gente também fica o tempo inteiro assim, às vezes meio aéreo, criativo, que aí é o estado nuvem, gasoso, às vezes completamente emocionado, tal, e líquido, e às vezes muito gelo, que tem que ser firme para estruturar coisas. E uma coisa que eu sempre observei é que às vezes a gente faz tudo ao contrário. A gente está nuvem quando tem que fazer orçamento de projeto, ou tá gelo quando está falando com alguém que está precisando de uma coisa líquida, de afeto, e assim vai. Ou seja, tudo isso para dizer que eu estou aqui tentando administrar que o estado das minhas águas esteja de acordo com aquilo que eu preciso fazer. E sempre com a percepção muito do. A minha busca sempre é de fluxo, com essa percepção, né, que a vida é fluxo, fluxo de informação, de energia, de criação, etc. Daí que eu batizei meu conhecimento de fluxonomia. Então, minhas águas também. Eu passei agora por uma experiência difícil e interessante, que exigiu muito que eu não ficasse líquida, porque eu fiz uma prótese total de joelho, eu fui bailarina e sou alta, o meu joelho sofreu muito. Depois, com 15 anos trabalhando pelo mundo carregando mala, não foi nada bom para o joelho, enfim, substituí o joelho, agora eu sou biônica. E é uma maravilha da tecnologia, mas nossa senhora! Então, para não ficar líquida pra caramba, eu precisei ficar meditando muito para não entrar na vibe da dor que é puxado. Mas tá dando tudo certo. Que bom. Então, eu primeira vez que eu ouvi falar da Lala foi num documentário de um amigo muito querido, que é o Ricardo Felipe Kirk, né, no qual estavam várias pessoas que eu também, né, pelas quais eu também tenho bastante afeto, que foi o Detox SP, né? E aí, em determinado momento, também estava fazendo um podcast com o Felipe, e ele falou: Ah, você tem que chamar a Lala também, né? E essa é a coisa mais linda, assim, também desse espaço, porque, né, ele vai se. O fluxo é infractal, assim, né? Um que chama Sim. outro, que, né? Super lindo isso. E aí, assim, foi muito legal te ouvir falando, assim, né? E eu tenho vamos lá, visões de futuro muito. Ao mesmo tempo que eu tenho o pé muito no chão,
né? Me encanta muito esse olhar e essa possibilidade de criação de realidades, né? Porque eu vejo isso acontecendo na minha vida o tempo todo, assim, né? E então, assim, me nutriu bastante te ouvir. Mas também bateu essa curiosidade, assim, né? Quem é essa figura tão interessante? De onde ela veio, né? O que mais ela faz, né? Porque aí não dá para conhecer a pessoa em minutinhos de fala, assim, né? E saber da história das pessoas, eu vejo que é algo muito gostoso nesse espaço também, porque nos dá essa possibilidade de nos sentirmos mais próximos, né? Nos sentirmos num ambiente mais familiar, né? Então, te convido aí para contar um pouquinho da tua Ah, história. bom, isso aí é o mar. Então, começando pelo fim, para quem não me conhece, assim, eu sou Lala Denzelin, eu sou uma das primeiras futuristas do Brasil desde 95, 96, e globalmente uma futurista diferente também, porque meu foco sempre foi o aspecto mais cultural e social organizacional do futuro. Na minha parte mais ah, e- pragmática, eu fui ver depois de como a gente cria futuros, porque a partir, logo que eu comecei a perceber que a gente cria o futuro com aquilo que sonha, só que a gente não sonha. A gente não foi preparado para criar futuros desejáveis, a gente só opera no reativo, a gente vê o que a gente não quer e a gente fica brigando contra as coisas que a gente não quer em vez de usar a energia para construir as coisas que a gente quer. Então, eu comecei um movimento e ganhei um prêmio, ganhei prêmios no Brasil e ganhei um grande prêmio da Cooperação Espanhola em 2008. O movimento chama Aquili Futuros, se expandiu para vários países, gerou um livro que está em português, inglês, coreano, etc. E depois eu tive uma outra etapa que somava o meu trabalho de assessora de economia criativa e outras formas de novas economias, que foi ver como a gente implementa esses futuros desejáveis. Aí surgiu a fluxonomia, que é a síntese do meu conhecimento aí de 4 décadas, 4 continentes e tal, com o qual eu crio jornadas de inovação para organizações e eu preparo pessoas. Então, eu dou muita palestra, é a minha principal atividade, é a palestra, justamente por essa visão de futuro mais ampla que todas essas décadas me permitiram. E o que é que a gente faz com isso? Então, não é só tendência, o estudo é muito bem o que, que nós vamos fazer. E a formação. Então, este foi o fim. Agora vamos para o começo. Como é que tudo isso foi possível? E de onde que vem? Eu sempre, sempre, sempre quis mudar o mundo. Eu achava que, porque a gente não faz isso. Então, desde pequenininha, eu ficava pensando, por que que a gente não conserta as coisas? Porque deve dar. E eu sempre fui apaixonada por biologia, história, estudei, mas nunca pratiquei, assim, profissionalmente. Mas acabei no campo da cultura, porque a cultura é um pouco a intersecção dessas duas coisas, a nossa natureza e o que a gente fez. Então, o meu trabalho de futuro está extremamente ligado ao fato de ser artista, porque, curiosamente, os artistas são mais capazes de imaginar futuros do que os técnicos, porque os técnicos trabalham no campo do provável e os artistas no campo do desejável. Então, quando a gente olha assim, o Júlio Verne, o Arthur Clarke, até o Gene Roddenberry, que eu adoro, que é o criador do Jornada nas Estrelas, um gênio total, o que eles imaginaram aconteceu mais do que os técnicos, e tem estudos mesmo sobre isso. Assim como tem estudos dos primeiros futuristas que, quando uma cultura tem visões positivas de futuro, ela floresce. E no momento em que essas visões começam a ser só negativas, elas decaem. E agora eu estou no momento, você começou a falar de fluxos, eu estou no momento de convergência desses dois lados. Porque o meu lado, o artista, teve que ficar meio embaixo do tapete, enquanto eu era assessora internacional da ONU, Economia Criativa e tal, porque senão
não era, infelizmente, levada a séria, porque pensa como é que não, um artista não pode ser um especialista, um advisor internacional. Então eu tinha que separar meu currículo em duas partes. E agora eu quero juntar tudo isso, porque eu percebo que a maior crise que a gente vive, e você sabe disso, porque é o trabalho que você está fazendo, é uma crise de percepção. A gente não acha que é possível. Minha conclusão de 30 anos de futurista é que a gente não muda o mundo porque a gente não acha que é possível, então a gente não começa, não tenta. Mas sim, é possível, porque a gente tem recursos, tem pessoas, tem tempo, tem tecnologia. A gente só não se junta, que parece pouco, mas não é. Duas coisas gigantes: se juntar e boas escolhas. Então, estamos assim. E agora eu quero usar de novo as ferramentas da linguagem e da arte para ajudar a mudar a percepção das pessoas, principalmente nesse momento que tem tantas possibilidades interessantes, mas está todo mundo muito apavorado. Então, toda como chama, ansiedade climática que está fazendo os jovens não quererem mais nada. Dizer, o que adianta eu querer algo? Estudar, trabalhar, ter filho, qualquer coisa, porque o mundo vai acabar mesmo. E não, ninguém disse que é assim. Pode perfeitamente não ser. As besteiras que a gente fez foram por design errado. Então, as soluções também podem acontecer por design correto. Pô, muito legal, Lala, te ouvindo. Algumas coisas me passam, assim, uma que o quanto é gostoso te ouvir, né? Isso eu já falei, mas eu vejo que é justamente de um lugar de identificação, assim, né? Bom, trazer um pouquinho também da minha história, muito breve, assim, né? Para trazer essa identificação. Eu vivo, agora não mais, na verdade, agora não sou mais moradora, mas sou demoradora, há cerca de 14 anos numa ecovila na Bahia, né? Na beira do rio, do mar, do mangue, né? Com chuva, umidade da Mata Atlântica, né? E Em que essa, região da Bahia? no sul da Bahia, do Sim, mas ladinho de qual? Itacaré, Então, acho que bom, um lugar que, se é o que eu estou pensando, tem muita gente legal junto. Já tive o Piracanga. prazer. Ah, você está em Piracanga. Eu Eu tô, achei que você estava também lá, como chama a Serra outra? Grande, Sim, Serra Grande, que muita gente isso, foi para Serra Grande. também. Essa região aqui é muito fértil, né? Sim, Mas a Piracanga sempre teve uma característica assim de realização de sonhos, né? Esse era o grande sim. foco da pessoa que iniciou os trabalhos lá, assim, dentro desse, né? Foi quem adquiriu a área, né? Que trouxe um pouco da visão do lugar para o lugar, né? E que foi, né, durante 2010 e 2011 até 2020, existia uma comunidade intencional nesse lugar, né? E esse sempre foi o grande foco, assim, né, de estar realmente não tendo fronteiras para os sonhos, né? Tipo, a gente pode manifestar qualquer coisa, né? E de fato a gente manifestava muita coisa, assim, desde manifestações na matéria, até tudo, assim, né? E isso né? E eu acabei chegando num momento onde me foi feito um convite muito simples, assim, né? De apoiar nos cuidados com a água desse lugar, né? E de fato eu nunca tinha estado num lugar com tanta água disponível, tantas formas, com tantas cores, tantos cheiros, enfim, né? E isso me trouxe um entusiasmo no sentido de me questionar se era possível criar uma cultura de cuidado com a água dentro de um lugar que é quase uma ilha e onde moram cerca de 150 pessoas e vivem e passam cerca de 4.000 hóspedes por ano, assim, né? Então tem características bem peculiares, até porque a água que é utilizada nesse lugar vem do lençol freático, que na maioria dos lugares está a menos de 2 metros de profundidade. Então, qualquer coisa que se coloque na água tem a possibilidade de ir direto para o copo, né? Que a gente bebe, né?
Então, depois de estar mais ou menos né, uns 8 anos nesse lugar, para mim ficou muito claro aquela frase da Margaret Mead que fala que nunca duvide da capacidade de um pequeno grupo de dedicados cidadãos para mudar os rumos do planeta, porque é a única forma para que isso possa acontecer. E também vi que aquela teoria do centésimo macaco lá do Rubens Sheldrake também era muito, né, muito possível, assim, que era isso mesmo, né? E aí o meu sonho passou a se transformar, né? Eu disse, beleza, já vi que minimamente dá para criar uma cultura de cuidado com a água, né? Baseado no uso de biodegradáveis, baseado na educação, né? Realmente na mudança de cultura, assim, né? E aí passei a nutrir um outro sonho, que é muito humilde, muito simples, que é dominar o mundo, né? Com o cuidado com as águas, né? Até porque dentro da visão do Sheldrake, dentro do centésimo macaco, se cerca de 9,7% das pessoas adquirem o mesmo hábito, isso pode se generalizar, né? Então, eu parto muito desse princípio, assim, e tenho visto aí sementes dessa dominação se dando, assim, né? Claro, tudo isso tem aí uma interface de humor, de brincadeira, assim, mas super confio que a gente realmente pode transformar nossas realidades, assim, que pode transformar, assim, o mundo onde a gente vive, né? Então, assim, como uma primeira pergunta, levando também, trazendo a água dentro desse olhar simbólico, né, e da criação de culturas, né? Qual é o, o futuro desejável que você imagina em relação a essas águas de dentro e de fora, assim? Qual a sua visão, assim? Eu Levando em acho. conta como a água também como esse modelo para o bem viver, assim, né? Por todas as suas características intrínsecas, né? Eu acho que o grande desafio que a gente vive é que nós somos um grande, como bonequinhas russas, né? Grandes organismos dentro de outros organismos, outros organismos, outros organismos. Então, o organismo cósmico, né? A gente, no sistema solar, aí é o planeta que a gente, se fizer besteira com a Terra, já vai interferir, não só na Terra, mas no planeta, no sistema solar, aí a Terra, aí continentes, e vai indo assim até grupos como o seu de 150 pessoas. Só que nós nos comportamos, nós, indivíduos, organizações, cidades, nações, empresas, etc., não com essa lógica. E isso é uma coisa cultural. Foi criada essa cultura por todo tipo de linguagem de narrativa possível, de que cada um toma conta de si, e, enfim. E quando isso acontece no corpo, uma célula que só pensa em si chama câncer. Então, o grande desafio agora é em como trazer essa percepção sistêmica. Como é que dá para se perceber como corpos e pensar no todo. E a melhor forma, deveria ser, é a água. Porque se 75% do planeta é água, se 75% dos seres vivos é água, se essa água é a mesma água, se esta mesma água é a mesma água desde o princípio dos tempos, é a mesma? Ela evapora, volta. A água viu tudo. Viu quando não tinha vida, viu surgir a vida, fez surgir a vida, etc. Então, se a gente compreender essa interdependência, e se a gente compreender, por exemplo, que não há diferença entre águas de dentro e de fora, eu, por exemplo, morando em São Paulo, eu vejo que a relação que a gente tem com o corpo é a mesma coisa que a cidade. Uma vez, 500 milhões de anos atrás, acho que uns 40, eu fiz um texto comparando os rios com as nossas veias, porque a gente entope nossas veias com coisas que não fazem sentido, principalmente de coisas que a gente põe para dentro, mas não são nutrientes, e a gente entope e encana os rios da mesma maneira. A gente é a mesma coisa, é a mesma abordagem. Então, o meu futuro desejável é que a gente crie um ciclo virtuoso
de desenvolver nossa capacidade de se perceber organismo e compreender a água, e compreendendo a água, desenvolver a capacidade de se compreender organismo. E aí tem um objeto que me ajuda muito a falar sobre isso, porque quando a gente fala um sistema interdependente, como assim? Mesmo com a pandemia, nós não aprendemos, porque a pandemia mostrou quanto a gente é interdependente, né? E esse objeto, primeiro, a gente tem uma compreensão do mundo isolada. Então, a gente acha que aquilo que a gente faz com a água, se eu ponho um monte de detergente na esponja para lavar a louça, tudo bem. Mas não, porque esse detergente põe um pouquinho, porque ele vai para rio e mata peixe e a planta não cresce, etc. Então a gente vê as coisas isoladamente, como um recorte estático, não dinâmico e, em geral, escasso, uma visão plana, chapada. Mas, na verdade, as coisas são todas integradas e interdependentes. Isso aqui é um torus. Isso é uma forma geométrica que é básica da natureza. Ah, muitas coisas têm essa forma. O clima ao redor do planeta tem essa forma, os campos eletromagnéticos de todas as coisas, inclusive o nosso, tem essa forma, uma mexerica tem essa forma. E o torus, o que acontece? Se eu mexo num dos lados, olha o que acontece. Eu tenho que fazer uma superpressão para mexer só num, digamos, só a economia ou só a espiritualidade, e o sistema se deforma. Eu tenho, na verdade, que trabalhar com tudo junto. E porque tudo está integrado, é que há fluxo. E fluxo é o que se deseja, porque fluxo é saúde e tal. E a água é a primeira a mostrar isso. A água estagnada apodrece e é doença. Agora, repara, o torus, como a maior parte das coisas da natureza, ele tem duas estruturas. Ele tem uma estrutura central e uma estrutura ampliada. E uma das coisas, quando você perguntou como anda meu fluxo, que eu aprendi nos últimos anos, é que eu, durante muito tempo, fui contra estruturas centralizadas, achando que elas eram um problema e que a gente conseguiria resolver as coisas só de forma descentralizada, distribuída. Hoje em dia eu vejo que não. Então, várias piracangas são muito desejáveis, mas piracangas isoladas não vão conseguir os 100 macacos, porque não vão conseguir a mudança de perspectiva, de mentalidade e a macro solução. Então, a água é claramente uma questão que precisa, do ponto de vista centralizado aqui, de sustentação, que seria, por exemplo, governos, precisa de políticas muito claras, globais e muito rígidas. Não pode. Não pode, não pode, assim, não é, é legal você não desmatar, é legal você. Não pode, não pode. E a gente, que é quem está né, os expandidos aqui, da sociedade, não os centralizados, mas os distribuídos, a gente precisa cuidar no nosso cotidiano pessoal. Então, as duas coisas são necessárias. E, normalmente, esses dois mundos, o mundo centralizado, da macro tomada de decisão, e o mundo distribuído, dos que experimentam, dos que criam novas formas de viver, não se fala. E não se percebe como uma unidade integrada. Na verdade, se percebe não como um complemento, como é aqui, e como uma coisa dinâmica, porque o que é centro está virando borda e o que é borda está virando centro, mas se percebe como oposto. A nossa história da humanidade é de briga, de torre de praça. Agora, conta para mim, como que vai brigar duas partes da mesma coisa? Então, minha visão de futuro é que a gente tenha clareza disso, que a gente pare de defender um lado, porque toda vez que a gente defende um lado, é simples, a gente está errado. Se você defende, não, este lado é o certo, pois então você acabou de se decretar errado, porque nesse Mas, universo, esse universo é dual. O que é melhor, o é, dia ou a noite? O que é melhor, a água ou a terra? Não existe isso. Existem dualidades complementares cuja dinâmica cria tudo. E se a gente não entender logo isso e passar de uma visão ah,
dual, né? Do que é o certo e o que é o errado. Há uma visão complementar. É certo em que, para quê? E errado em que, por quê? E que sempre um está certo para algumas coisas, não dá para ser tudo com macropolíticas, não pode? Por quê? Mas não dá para ser tudo com o direito do indivíduo prevalendo sobre qualquer outra coisa. Então, esse jogo. Meu futuro é que a gente tenha sempre esse joguinho. É passar de novo da separação Claro, para o todo, né? Sobre visão sistêmica, né? E sim. aí algo que me chama muito a atenção, assim, né? Eu acabei que desde o ano passado eu vim morar na cidade, que foi algo bem novo para mim, porque, né? Filho cresceu, né? Precisa, né, de outras escolas, né? E aí teve um ponto assim que me tocou muito, assim, né? Que nós não fomos educados para o coletivo, né? Nós não fomos educados para a cooperação, né? Eu acabo sempre pegando, né, esse exemplo né, de Piracanga, porque lá, enquanto laboratório de experimentação, muitas coisas deram certo, muitas deram errado, né? Mas assim, existe um um senso de cooperação arraigado, né? Coisas muito simples, assim, desde o fato de ter, sei lá, ter grupo de desapego, se cuidar junto das crianças, se buscar outras formas de comunicação, né? Tem até um grupinho de sobrou comida, porque como energia solar e não tem tantas geladeiras, né? Às vezes sobra aí algo e você põe aí no grupo e outro que não quer fazer o seu jantar já pega ali, enfim. Vários pequenos detalhes e como eu já vivo há mais de 25 anos em coletivos, para mim é muito natural chegar nos lugares e propor, né, essas junções, assim, mesmo que sutis, assim, vamos comer junto, né, para que as pessoas não precisem cozinhar todos os dias e Claro. tudo mais. E isso não Cuidar de tá no... filho, cuidar de filho Exato, sozinho é uma insanidade, não total, existe, né? nunca existiu em nenhuma cultura. Então, e isso não é algo natural, né? Isso, quer dizer, pode, eu até acredito que seja natural, mas a gente foi perdendo essa naturalidade, né? Então, para mim, um dos grandes pontos é esse do tipo, como tá voltando, né? A essas, a esse mundo possível, dizer, cara, a gente consegue otimizar muita energia se a gente faz junto. A gente se potencializa muito se a gente faz junto, né? Claro. Então, assim, para mim é esse um dos grandes pontos, assim, né? E outro ponto que você trouxe que para mim também me toca muito é essa questão da governança, né? Que a gente reclama tanto, né, dos grandes governos e das formas, né, de governança, mas a gente ainda tem um olhar muito pouco coletivo também, no sentido de só dar um exemplo muito rápido para te deixar falar. É, a gente está há mais de um ano prototipando uma certificação participativa de cuidado com as águas, né? Olha, E para mim tem sido, além de todo o processo de aprendizagem, né, e de possibilidade de replicar isso em outros lugares, assim, né, porque ela foi inspirada nas certificações participativas de produção orgânica, que hoje já estão em mais de 100 países, tem mais de meio milhão de agricultores envolvidos, então tenho aí uma meta, né, um não, é horizonte. lindo. Né? Certificação participativa é uma coisa fenomenal. Mas Fenomenal. assim, uma das coisas que me toca muito assim é que o grupo gestor, que são 5 pessoas, né, nos meus 25 anos de coletivo, eu nunca participei de um grupo gestor, de um grupo tão harmônico, né? E para mim isso é algo que me encanta muito, assim, né? E é tanto que eu comecei a fazer um estudo de caso, assim, né? Peraí, quais são as características que esse grupo tem que fortalecem o grupo, o que que enfraquece, né? Como a gente está aí se retroalimentando para melhorar esse processo, né? E aí, assim, tenho descoberto coisas muito legais, assim, que tem muito a ver com a água, assim, né? Do tipo, pô, Uhum. a água, ela não busca um protagonismo, né? Ela vai ali, ela tá fazendo a sua história, tá suportando a vida, ela tá em tudo que é vivo, ela
né? Tá acolhendo, tá abraçando, mas ela jamais determina o formato e a direção dos seres que estão se desenvolvendo com ela e através dela, assim, né? Enfim, tem várias Interessante. características, assim, né? Que eu fui. Ao mesmo tempo, não tem nada mais violento, né? Exato, né? Então, ela tem assim, as bordas dela, assim, Nada os mais limites. suave e Exato. amoroso, nem nada mais violento. Se os limites dela não são respeitados, ela vai, né? E essa conexão também, se não tem ali o suporte, se não tem a mata ciliar, não, ela só vai, né? Porque teve um Acho que você desrespeito falou a aí, né? palavra-chave para a governança, que é a gente, durante muito tempo, achou. Quando você tem uma mudança de modelo, você tende a achar que o modelo anterior é 100% errado, então você luta contra, em vez de ver de novo um yin e yang, o que funciona e o que não funciona. E a chave da governança é regra, tem que É ter regra. limite, Porque acordos. imagina a água, um rio que não tem as bordas, ele transborda e ele inunda e a água vai embora e ele, em vez de ser um bem, ele é um mal. Então, as regras são absolutamente necessárias, os acordos. O que tem, então, às vezes, como a gente não gosta das regras vigentes, a gente joga fora a água do banho com o bebê de dizer o negócio é não ter regra. E não, tem que ter regra, não há jogo sem regra. O que tem é quais regras e como elas são criadas. A outra coisa também é que há uma ideia que não é real. Quando eu estudei e participei de uma infinitude de projetos colaborativos e de novos modelos de gestão, etc. E a ideia de que não há especialização, sabe? Que todo mundo serve para tudo. Não, isso não existe na natureza. Assim, jabuticaba não é melancia e tudo bem. É todo mundo fruta, que legal. Eles são, mas então essa coisa de saber o que você sabe, o que você não sabe, o que o outro sabe, o que o outro não sabe, e ficar num falso, não, nós não somos iguais, não somos. Direitos semelhantes é uma coisa, agora querer, não, é todo mundo igual, de jeito nenhum. Não, Então, e respeitar essas diferentes expertises, né? Do tipo, claro, colocar no seu reconhecer, lugar, na sua reconhecer. função. E também ficar em paz com o fato de que tem um núcleo. Sabe, você falou, são cinco, vai fazer. Sei lá, se o coletivo tem 500 pessoas, tomar de decisão em 500. Não, É moroso, é chato, não é não, é possível. insuportável. Acaba. Todos os movimentos acabam quando tem isso. Tem sempre um core, tem um eixo. A questão é que esse eixo, ele não precisa ser um eixo de dominação. Ele é um eixo de sustentação. É outra coisa. E a gente acha que todo eixo ou centro é de dominação e a gente quer eliminar centro, mas eliminando o centro fica geleca. Não dá. Então, é mudar a percepção que se tem do centro para um centro que sustenta, que É, permite amplitude, como uma árvore sem tronco. O é possível. tronco, vamos lutar contra o tronco, pelo direito das folhas de serem só folhas. E respeitar também essas diferentes expertises, né? Esses diferentes lugares de cada um, né? É entender que você precisa se desprender das suas ideias, das suas opiniões, do tipo, pô, eu não entendo de tal assunto, então, pô, quem entende decide, sabe? Eu não vou ficar ali achando que eu sei algo que eu não sei, tem que ter uma Claro. humildade nesse lugar, dizer, Eu diria que é mais que humildade, assim, porque a gente é saber o que sabe e saber o que não sabe. Porque não pode dizer, eu não sei nada. Porque eu não sei nada decida por mim. Mas uhum. a coisa, sabedoria mesmo, é saber o que a gente sabe e saber o que a gente não sabe e realmente delegar. De dizer, ó, isso aí você entende, cuida disso e eu cuido dessa outra parte. Então, uma das coisas, por exemplo, no meu trabalho, para poder entender esses diferentes papéis e de uma forma muito simples, a fluxonomia tem lentes muito simples.
porque a maneira mais simples de compreender o mundo que os antigos faziam era pelos elementos. Então, houve uma bússola que você tem 4 pontos. Eu falei, então a melhor maneira da gente compreender as coisas é imaginando que você tem duas coordenadas. Então, você tem um eixo do tangível, material, que é mais fácil de perceber, porém ele é muito limitado, e um eixo do intangível e material, que é infinito. E aí, quando você tem essas duas coisas, você tem 4 pontos, como uma bússola, ou como os 4 elementos, que são no tangível a parte de suporte, infraestrutura ambiental, seja digital ou física, natureza ou feita pelo homem, e a parte dos recursos, a parte, talvez o nome seja financeira, mas não é um bom nome, é a parte Os do recursos. valor em fluxo, né? Uhum. E depois você tem a cultural, que é a raiz de tudo, e que em geral não está percebida, e a social. E quando você olha essas 4 dimensões, você vai ver que tem perfis para cada um deles. Então, por exemplo, no cultural, tá? Em geral, a gente comete muito esse erro, mas assim, 90% das vezes. A gente junta um monte de gente que é todo mundo forte no cultural. Então, um monte de consultor, um monte de educador, um monte de artista, um monte de não sei o quê. Não tem, em geral, ninguém da área de dinheiro, porque, em geral, a gente acha que eles também são do mal. Então, tem um pouco menos de gente, talvez, que entende da dimensão ambiental, de permacultura, design, tecnologia, eletricidade, arquitetura, urbanismo e tal. Menos gente da parte social, advogados, juristas, comércio, comunicação, marketing, sabe essas coisas todas do alcance. E aí não rola, fica todo mundo patinando no mesmo lugar porque todo mundo é igual. Então, ecossistemas, inclusive, é um dos desafios de Piracanga. Ecossistemas não podem ser construídos só entre pessoas semelhantes. Mas a nossa vontade de se relacionar com o diferente, porque o diferente vai te tirar de um lugar de conforto. O cara que é bom de contabilidade vai dizer: peraí, mas vamos fazer as contas aqui. E aí você, não, 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 mas é lindo, o projeto é lindo. Não, nós vamos fazer as contas para ver se a conta fecha. Então, essa mistura precisa ter. Sim. Essa lente ajuda muito a fazer a receita de uma maneira que ela seja sustentável de verdade, porque quando você cria comunidades de iguais, ou elas têm uma dominação por um tempo, normalmente essa dominação ideológica ou religiosa de alguma natureza, que diz vai ser assim porque eu estou dizendo que vai ser assim, ou você tem uma coisa que dura um tempo, mas não sobrevive, porque entre iguais não rola. É, te ouvindo me confirma um monte de coisa, inclusive assim nesse meu estudo desse grupo gestor, assim, porque realmente são 5 pessoas muito diferentes, né? E tipo, tem uma médica, uma psicóloga, tem uma figura, né, dos esportes, tem uma economista e tem uma ambientalista, vamos lá, né? Bom, você já fez um 4D aí. Então Repara, tá, quer é dizer, muito legal porque médico e tem. do esportes do ambiental, ambiental, né? Assim, tem a. Enfim, claro que vários atuam em várias áreas, mas assim, né, tem a, tipo, sei lá, tem uma das pessoas que é a pessoa que vai puxar pro financeiro o tempo todo, né? E tem os outros que já trazem mais esse não tangível, né? Então é um fluxo legal, assim, né? Enfim, Que bom. é muito, muito É legal, muito assim, né? útil essa lente É, para balancear. A gente faz isso muito quando faz um trabalho numa organização ou com uma ideia de um projeto e tal. A gente tem um mapinha, né, das dimensões e o futuro está no centro e a gente vai botando as pessoas nas dimensões e vê como é que tá, como é que rola, porque também tem as que cuidam de dentro, do cultural em geral está cuidando de dentro, e quem está no social está cuidando do alcance para fora. Se não tem isso, não tem vazão. Então, toda a parte de relações internacionais ou relações comerciais ou marketing ou comunicação, tudo isso, sabe, que espalha, é sempre muito importante.
E a água faz isso, né? Quando a Exatamente. gente joga uma pedrinha no lago, a energia se concentra ali onde foi jogado, mas a tendência, né, Sim. é reverberar, assim, né? E um dos pontos também que toca, assim, né, que ter essa base firme no sentido de, enfim, de ter o propósito bem estabelecido, que é o lugar para onde você vai voltar, né? Então, se algo, se um dos valores é a simplicidade, né? Quando a coisa fica muito complicada, você volta e diz, não, calma, né? Os valores são Muito. esses, o propósito é esse, então vamos voltar a a esse valor que é a simplicidade para, né, para retornar ao fluxo, Ah, assim, que né? bonito, gostei da dica, vou adotar. Complicou, volta para o simples. A É, gente tem uma outra regra, assim, que é fazer já com o que temos e quem somos, sabe? De focar sim. nas potências, não nas carências. E, em geral, a gente diz, vamos fazer tal coisa? Vamos. O que que falta? Bom, não importa o que que falta, importa o que que tem, né? A gente trabalha com o feito é melhor do que o perfeito. Vamos. É uma Mas das enfim, máximas da fluxonomia também, assim é, como o que é sentido faz sentido. E essa questão dos sentidos, ela é muito importante para o trabalho com a água. Sem ela, não tem como. Ninguém vai conseguir perceber as próprias águas. Então, por exemplo, o desenvolvimento humano, ah, ele não tem como uma forma simples de se desenvolver é percebendo as suas águas, percebendo os seus humores e o do outro e como é que elas, sei lá, se a gente só fala mal de coisa, é água poluída, não dá. E a poluição se estende como, ou enfim, ela é uma ferramenta muito interessante de autoconhecimento em todos no campo interno e de compreensão das dinâmicas do, do sistema todo quando a gente pensa no planeta, numa organização. Eu lembro, por exemplo, em Bali, tinha uma coisa tão interessante, a forma de governança deles, a tradicional, era assim: Bali é uma ilha que tem dois ex-vulcões que são altos, e aí, como é vulcânico, é muito fértil, é aí que eles plantam. E aonde era a cratera dos vulcões, viraram dois lagos. Então, a água da ilha sai dessas crateras. E foram criados canais em espiral que vão distribuindo a água para todo mundo poder plantar. E o mecanismo de gestão do coletivo era: pisou na bola, cortou a água. Simples assim. sim, simples assim. Não pensou no coletivo? Tá, o coletivo também não pensa em você, sem água. E aí, sem água, faz o quê? E aí, de novo, né, é trazer o que você traz do sentir, assim, né? Eu fico pensando nessa via de mão dupla, assim, né? Que eu percebi, né? Nesse mergulho nas águas, que só é possível, né? Cuidar aquilo no qual você está envolvido, né? Se você pega, Sim, sei lá, São Paulo, pô, as pessoas não têm contato com Pinheiros, com o Rio, com o Tietê, porque tá fora, não só do campo de visão, mas de todos os sentidos. A partir do momento que você se envolve, né, com olfato, com audição, com todos os sentidos, sim, inclusive com o quinto sentido, né, a gente tem essa possibilidade de sentir no corpo e se sentir sim. responsável por, né? Então, queria que você trouxesse um pouquinho desse olhando assim para a criação de futuros, olhando para a água, assim, como que é esse caminho possível assim para escalar essa transformação? Você já trouxe um pouco, mas também, né, já estamos aí nos aproximando do fim, né, trazendo um pouco da síntese da conversa, mas assim, da síntese também da tua visão de mundo em relação à cultura, água e por aí vai, né? Como que você sente que a gente pode transbordar, né, esse Eu cuidado e essa acho, criação de futuros? eu acho que a primeira coisa é assim, se a gente imaginar que todas as águas estão
conectadas, são a mesma água, a primeira coisa é o que a gente emana, que é aquilo que você começou a falar, né, comunidade intencional. Então, a gente não pode poluir, não pode poluir a si mesmo e não pode poluir o entorno. Então, cuidar da maledicência, da malipensância e da malefazência. A primeira coisa, porque isso está no nosso campo, a gente consegue. E é impressionante. O meu quarto é na rua, e a janela dá na rua. Então eu vejo as pessoas falando, é uma loucura como falar mal de é 70% da nossa conversa. Por quê? Depois, a gente precisa realmente desenvolver, desde criança, a capacidade de compreensão sistêmica. E isso precisa ser feito a partir de arte, de jogos, de brincadeira. Não é o grande desafio de mudança de consciência é que a gente não muda a consciência por acusação ou por ameaça. A gente muda a consciência por alegria, por prazer, por participação, por experiência, por beleza. Então, isso precisa cada vez mais. Então, eu digo, então, internamente é isso da gente prestar atenção nas águas e no que a gente vai fazer com elas. Depois, no alcance médio das nossas comunidades, é criar essa percepção organizada. E do ponto de vista macro, eu acho que todo mundo fala de tanto. Eu acho que a grande possibilidade que a inteligência artificial pode trazer é uma percepção global, porque a gente não é capaz de perceber o todo. Então, se eu não estou sentindo o cheiro do Pinheiros, eu não sinto o Pinheiros. Mas com digital, com virtual e com a inteligência, dá para eu sentir com realidade expandida. Mas a inteligência artificial, ela é capaz de coletar todos os dados de tudo que está acontecendo com todos os fluxos e transformar isso em informação sensível. Então, a gente não sabe, a gente não entende o que acontece quando eu tenho, como você descreveu a situação, 2 metros abaixo, já chegou no lençol freático, a gente não consegue entender o que isso quer dizer. Quando eu digo, mas eu estou só plantando coisa aqui, a gente não entende que isso acaba com, né, vai plantar soja não sei aonde, e isso acaba com o rio aéreo. A gente precisa desses macrodados captados e traduzidos por inteligência artificial como se fosse um cérebro planetário, assim, percebendo tudo e mostrando esse fluxo, como a gente compreende os fluxos dentro do corpo, você tem essa informação, todas as partes informam o nosso sistema hormonal, por exemplo, para que ele possa regular. Então, eu acho que a gente vai, eu espero, fazer um bom uso da IA para isso, para que ela possa perceber os macrodados de uso e de fluxo da água e as consequências disso e traduzir em visualização de dados, em fluxos, em imagens e tal, que nos ajudem a perceber essa interdependência. E eu espero que isso seja visualmente muito presente em todos os lugares, sabe? Que a gente ande nas ruas e, em vez de ver, estar nos livros de futuro, no Desejável Mundo Novo, em vez de enxergar, ah, anúncios nas grandes telas vendendo coisas, a gente vai enxergar os fluxos da água, os fluxos de recursos, os fluxos de tudo para melhor tomar decisão. Então, isso é um futuro que eu vejo e desejo. Ou seja, bom uso de tecnologias, né? Sim, Enfim. sim. Porque tudo, novamente, tem dois lados. Pode ser muito ruim ou fenomenal, dependendo do uso que a gente faz. E aí, nesse sentido, também o quanto é importante o autoconhecimento, né? Eu acho que um ponto que você trouxe, que para mim, assim, é um dos pontos centrais, né? Para a gente conseguir ver esse, né, né, criar essa integração e sair dessa dualidade, há que se ter, assim, uma base de autoconhecimento, né? Para não Sim, negar o que veio antes, para sim, não bloquear, né? Só porque eu tenho uma pessoalidade em relação a uma sim, pessoa, a um tema ou alguma coisa assim, né? Do sim. tipo, acho que é E isso, é isso um vai dos ser pontos que muito pega. necessário, muito. Inclusive, porque
quando a gente tem duas dualidades, a gente precisa de equilíbrio. Então, agora a gente está vendo um avanço gigantesco de tecnologia, não acompanhado pelo desenvolvimento humano. E isso é problema. Então, inteligência artificial e estupidez humana não é uma boa combinação. A gente precisa muito desenvolver isso. Por isso, por exemplo, que foram criados, tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e aí foram criados os Inner Development Goals, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Uhum, Interno, porque sem isso não adianta. As pessoas não veem mesmo. Quem trabalha com mudança de paradigma, quem trabalha com futuro, a gente percebe isso. A gente diz, mas olha, está acontecendo isso aqui, você não está vendo? Não, não é que a pessoa não quer ver, ela não consegue ver, ela não tem instrumentos mesmo, ela não está vendo. E essa percepção precisa ser ampliada e melhorada. Isso se dá a partir do uso dos sentidos. Por isso que eu acho que o papel da arte e do jogo é imenso. É imenso. enfim. São grandes desafios, assim, mas eu digo que eu saio de cada conversa dessas muito animada, assim, né? De ver realmente muitas pessoas lindas fazendo coisas incríveis, Sim. né? Do tipo, É desafio ou oportunidade, porque exato. imagina startup, o que que dava para criar de startup de percepção e gestão da água? Por exemplo, eu fui procurada por um cara que usa especialista em simulações computacionais para quanto uma uma barragem aguenta. Aí ele me viu lá, estava morando em Portugal, eu estava no Web Summit, ele veio falar comigo. Eu falei, que legal o seu trabalho. Então, você deve ter muito trabalho, porque todo mundo que vai fazer uma barragem precisa primeiro fazer um estudo do quanto aquela barragem é capaz de suportar. Ele falou, não, ninguém faz. Ei. Só me procuram depois. Quando está ameaçando rachar, quando rachou, quando não sei o quê. Eu falei, mas como assim? Não tem uma lei que você não pode construir sem fazer, já que é possível fazer esses estudos? Ele diz: não, não tem. Uau, uau. É, tem muita coisa legal para fazer nesse Então, mundo, poxa. imagina, startups, negócios, façam negócios de ensinar a criança. Por que que só tem game de ficar dando tiro e não tem game que seja tão interessante quanto de entender a interdependência? Tem tudo, é potencial de negócio, só que a gente não está enxergando, a gente só está. Então, eu desejo que se criem muitos negócios mesmo, lucrativos, de alcance e tal, para disputar mercado e narrativa com as narrativas atuais, mas nessas narrativas sistêmicas. Porque elas são tanto oportunidade. Boa parte do meu trabalho é esse, é o que eu falo em palestras. Gente, tem oportunidade de negócio. Tudo bem que você quer fazer um negócio, tá ótimo. Só que a gente precisa de negócios para facilitar a colaboração, negócios para facilitar a tomada de decisão, negócios para facilitar a convergência, negócios para facilitar a compreensão dos fluxos. São negócios também, mas são outros. Por que fazer mais do mesmo quando tem todo este universo aqui? E é justamente esse lugar, a partir do momento que eu me autoconheço, que eu sei o que eu amo, mas que provavelmente não, em geral, esse algo que eu amo, ele não vai no fluxo comum, né? Eu É, preciso, vem da criação, então eu tenho que ter essa coragem de dizer, cara, eu posso, em vez de colocar minha energia para criar um jogo ruim, de fazer aquilo que eu sonho, que eu imagino, não tem limite sim. para isso, né? Mas enfim. Já deu tempo aqui, já está quase na hora do seu compromisso também. Então, queria te agradecer assim imensamente pelo bate-papo, foi muito inspirador, né? Que Foi bom. muito assim, deixa o coração bem quentinho assim de pela identificação também. E te agradecer aí né, por essa caminhada nesse mundo, assim, por semear tanta coisa legal, criativa, né, e tudo mais. Então, muito, muito grata, Lala, e Imagina, seguimos parabéns pelo aí. seu trabalho e que ele se amplifique cada vez mais e que a gente compreenda as nossas águas internas e externas e a nossa Vamos que conexão. vamos.
Grande abraço, querida. Tchau. Tchau, tchau.